Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Há uma lógica nesse mundo. Há uma lógica entre as pessoas, há uma lógica neste século, nesta realidade. Há uma lógica, há certos tipos de pensamentos que são comuns, certo? Só que você já parou para pensar que nem sempre a lógica do reino dos céus é equivalente à lógica deste mundo? Por exemplo, a Bíblia diz que quem quiser ser o maior deve ser o menor. Ora, isso parece contraditório, porque para muitas pessoas, em muitos tipos de lógica desse mundo, quem quer ser o maior deve sempre almejar isso aí, querer ser grande e maior, e sobressair-se, e ser o destaque, e ser o primeiro, e ser o mais visto e tal. Mas na lógica do reino é o contrário. O maior é o menor. Então a Bíblia está cheia de lógicas que contradizem a lógica do mundo, lógicas do reino que contradizem a lógica deste mundo. E um exemplo disso, um outro exemplo, um grande exemplo a respeito disso, é a história do filho pródigo. O filho pródigo chega para o seu pai, segundo essa história contada por Jesus, e pede a ele a sua parte na herança. Ô pai, olha, me dá aí o que é meu de direito, me dá a minha herança, porque eu vou viver minha vida, disse ele. A Bíblia diz que o pai concede ao filho este pedido, dá a herança dele, e esse filho sai de casa. Vai mundo afora. E essa história diz que o filho torra o dinheiro todo, o filho vai lá, faz o que ele queria fazer, dá vazão a todas as suas pulsões, faz o que estava na sua cabeça, só que um belo dia a sua ficha cai. A Bíblia diz que aquele rapaz, que antes tinha tudo, que estava cheio de grana, fez tudo o que ele queria, agora ele se viu numa situação difícil. Ele estava trabalhando para poder comer, estava entre os porcos, num momento em que a terra passava inclusive por um período de fome. Ou seja, aquele rapaz estava no fundo do poço. E eis que ele se lembra da sua casa, da casa do seu pai. E ele decide voltar para casa. Agora vamos refletir sobre algo.
Na lógica de muitos, na lógica ou em algumas lógicas desse mundo, o que diversas pessoas fariam ou diriam? Não, esse rapaz é cara de pau. Depois que ele torrou o dinheiro todo dele, fez tudo o que ele queria, aí ele se viu no aperto e aí ele queria voltar para casa? Aí não. Ele tem que ficar fora de casa mesmo, ele tem que arcar com as consequências do que ele fez. O pai tem que bater a porta na cara dele. Ou muitos diriam assim: se eu fosse o pai desse cara, eu iria falar com ele: aqui em casa você nunca mais bota o pé, você nunca mais pisa aqui em casa. Bem feito que você agora está passando aperto. Quem mandou você sair de casa? Quem mandou você virar as costas para mim? Agora arque com as suas consequências. Muitos fariam isso, não é? Segundo algumas lógicas desse mundo. Agora vamos ver o que acontece de fato nessa história, conforme está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 24. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Aleluia! Como eu disse, essa história do filho pródigo contada por Jesus é um grande exemplo de que a lógica do reino dos céus nem sempre é equivalente à lógica deste mundo. E ainda bem por isso. Porque se fossem o pai dessa história, bateriam a porta na cara do filho, falariam bem feito para ele e mandariam ele arcar com as consequências, o pai dessa história contada por Jesus agiu diferente. O pai sequer respondeu à fala do filho de que ele não mais merecia ser chamado de filho. Não. O pai já foi direto ao ponto. Ele falou: vamos fazer uma festa, vamos celebrar, vamos comemorar. Esquece o que passou. O meu filho voltou para casa. O pai estava feliz da vida. Ele só queria comemorar o retorno do seu filho. Meu irmão, minha irmã, essa aqui é uma parábola contada por Jesus. As parábolas de Jesus eram histórias utilizando elementos do cotidiano, mas que apontavam para verdades do reino. Essa história aqui não é somente sobre um filho que volta para a casa da sua família. Essa história não é apenas sobre a reconciliação de um pai com o seu filho. Não. Jesus contou essa história para ilustrar uma situação de qualquer pessoa que está vivendo uma vida longe de Deus e decide voltar para a presença de Deus, para a casa do Pai. Jesus descreve como que o Pai, como que Deus recebe essa pessoa. Porque se muitos religiosos acham que fulano, beltrano ou ciclano que viveu longe da presença de Deus não merece voltar para essa mesma presença, Jesus fala o contrário, de que Deus fica tão feliz quando um filho ou uma filha
volta para a sua presença, adentra na sua presença, que, como diz a própria Bíblia, os pecados são lançados no mar de esquecimento. Porque perceba que o pai sequer perguntou para o seu filho o que ele havia feito no tempo que ele estava fora. O pai não perguntou para o seu filho aqui nessa história porque não interessava para o pai. Então Deus também age dessa forma. Ele não faz um questionário conosco. Olha, peraí. Antes de você voltar para a minha presença, eu quero saber tudinho que você fez. Não, Deus não faz isso, porque Deus está tão feliz com o nosso retorno, ou com o retorno de uma pessoa que volta para a sua presença, que ele só quer celebrar. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar algo para você neste momento. Eu tenho certeza absoluta que há alguém que está ouvindo este Café com Fé nesse exato momento, que conhece a Deus, que sabe o que é a presença de Deus, mas tem medo de voltar de uma forma mais incisiva para essa presença, porque essa pessoa acha que não merece. Porque essa pessoa acha que Deus não vai aceitá-la devido ao que ela fez ou deixou de fazer. Ei, você que é essa pessoa e está me ouvindo agora, eu quero te falar o seguinte: Deus te recebe de braços abertos. Deus te recebe de braços abertos. A Bíblia diz que perante um coração arrependido, Deus perdoa. Deus não quer saber do passado. A Bíblia diz que Deus lança no mar de esquecimento os pecados. Quando o ladrão na cruz falou para Jesus, para que Jesus se lembrasse dele quando estivesse no paraíso, Jesus não fez um questionário com aquele homem. Não, Jesus simplesmente respondeu: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ei, Deus te recebe de braços abertos. Assim como aquele filho foi recebido pelo seu pai de braços abertos, Deus recebe todos aqueles que querem entrar na sua presença. Então, meu irmão e minha irmã, há um novo começo para você. A casa do Pai, os braços do Pai estão abertos, te esperando. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.